Alô, socorro! O Brasil pede socorro e o povo brasileiro tem sede de justiça. Gente, nessa postagem eu gostaria de falar um pouquinho sobre história com vocês. História é de fundamental importância, né? Quem não preserva a sua história jamais terá um presente e um futuro. A história, ela encaminha as coisas. É importante você ter noção do que foi o seu passado, socialmente falando, enfim, em todos os sentidos, em todos os segmentos, né? Como as coisas aconteceram. Então é de fundamental importância que você saiba. Eu, quando estava na escola, desde o primário até o ensino médio, eu ouvi muitas coisas de professores e professoras, né? E descobri, ao longo do tempo, que nem tudo aquilo que eles me diziam era a verdade, era a expressão da verdade. Muito daquilo que eles passavam para mim, né, era simplesmente o idealismo deles, uma filosofia deles ou de um grupo que eles representavam. Então, eles tentavam me influenciar já desde o primário, desde o ensino médio. Então, é importantíssimo que os pais orientem os nossos filhos nesse sentido, para que eles tenham um caminho dentro daquilo que é real, que é verdadeiro. Então vejam, por exemplo, como eram os governos antes do regime militar. Os governos eram terríveis, eram completamente corruptos. Eles estavam acabando com o Brasil, saqueando o Brasil, roubando o Brasil. Era a elite no poder, a grande elite no poder, os grandes empresários, grandes latifundiários, os coronéis da vida, nos estados, mandando e desmandando, fazendo o que bem entendiam. E corrompiam os políticos, faziam seus próprios políticos, seus próprios deputados, seus próprios senadores e até governador, por que não? Grupos de empresários faziam o seu próprio governador. Então o Brasil vivia enterrado em corrupção, né, se perdendo. Grupos internacionais vinham para o Brasil e saqueavam o Brasil desde a época da colonização portuguesa. Que próprio Portugal saqueava o Brasil. E outras nações vinham para cá e saqueavam o Brasil. Era uma negociata sorrateira só. Então vejam que as coisas aconteciam e muito daquilo que nós ouvimos não era bem aquilo, né? Depois a elite pressionou, inclusive com as suas lideranças, que eram os mais poderosos, dentre eles Roberto Marinho, dono da Rede Globo, pressionaram os militares a intervirem. Eles interviram e tomaram conta da situação por livre e espontânea pressão, porque eles não queriam assumir nada. E assumiram. Vejam que no período em que o regime militar prevaleceu, muitas coisas aconteceram. Ocorreram os embates, os conflitos de idealismo. De um lado, um grupo no estrito cumprimento do dever legal, defendendo os interesses do Estado ou do país, e de outro lado, vários grupos defendendo seus idealismos. E ocorreram os conflitos, ocorreram os abusos, tanto da parte do governo quanto da parte dos idealistas. Os abusos ocorreram, vidas se perderam, né? Mas o importante na história, que tem que ser lembrado, é que nesse período do regime militar, muito se construiu em benefícios para o trabalhador, em benefícios sociais, né, em benefícios judiciais, né? Então muito se construiu neste período do regime militar. Então é importante que se registre bem isso, né? O Brasil estava parado, estagnado, vem o regime militar, há um conflito social grande, porém o regime militar faz com que as coisas aconteçam, né? Grandes hidrelétricas, o início de grandes obras, e não havia ali uma corrupção tão contundente, tão clara, tão evidente, como ocorreu antes
e agora, depois do regime militar. Porque quando o regime militar sai, ele entrega novamente o governo para os caras pintadas, para os defensores da democracia, para os defensores dos trabalhadores, para os grandes batalhadores contra o regime militar, os grandes idealistas, terroristas, muitos que queriam trazer grupos para cá, que poderiam transformar o Brasil hoje em Cuba, em Venezuela, em países aí cuja filosofia de governo, cujo sistema de governo não levará o povo a nada, só a miséria e a desgraça, como nós estamos acompanhando. Então, a história há de registrar todos esses fatos. Então, eu vejo aqui, eu faço uma comparação lá atrás, quando Roma, o Império Romano, era o dominador, era o Império Romano que dominava o mundo. Então, quando as tropas romanas invadiam territórios de tribos, territórios que não lhes pertenciam, era simplesmente tratado na história como uma expansão romana. Então eles matavam, eles atrocidavam mulheres, crianças, famílias, dominavam uma terra à custa de mortes e mais mortes, sem piedade, sem dó, e era tratado o assunto como uma expansão do Império Romano. Agora, quando eles retomavam as suas terras, essas tribos, que elas se retraíam, se fortaleciam e depois voltavam para retomar as suas terras, e aí sim, trucidavam também as tropas romanas, né, como nós podemos ver na história, quando eles começam a pressionar, os nórdicos começam a pressionar o povo romano e as fronteiras romanas, e começam a destruir as tropas romanas. Aí eles chamavam de ataques bárbaros, ataques dos bárbaros. Ou seja, é a forma que se vê as coisas, é a forma que se interpreta as coisas. Então hoje não foge a regra, não foge a regra. No passado, muitos interpretaram uma situação da forma deles e passaram as informações da forma que lhes convinham. Então não é bem assim que as coisas devem ser feitas. A história tem que ser contada nua e crua, como ela realmente foi, como ela realmente aconteceu. Aí fico imaginando, como irão contar esta história? A história dos 32 anos depois do regime militar. Como será o registro, historicamente falando? O que será passado para as nossas crianças e netos com relação a isso? Será que serão as informações distorcidas e controversas, por exemplo, de um sistema do regime militar, que ocorreram os problemas como ocorreu antes do regime militar, como ocorrem hoje depois do regime militar? Então será que eles vão distorcer a história? Vão contar aquilo que não aconteceu? Não vão mostrar a realidade para os nossos jovens de hoje do primário, do ensino médio? Como serão passadas as informações? Então, só o futuro vai dizer. Então vejam que nós tivemos, infelizmente, situações no passado, diante das circunstâncias em que vivemos, né? Nós notamos que nesses 32 anos, a corrupção foi muito grande. Nos 32 anos, nunca, depois do regime militar, a corrupção começou e não parou mais. Os ladrões saquearam o Brasil, roubaram o Brasil sem dó e sem piedade. Então nós tivemos algumas oportunidades para mudar isso. E as alternativas se apresentavam. E nós, às vezes, nos sentimos, às vezes não, na maioria das vezes, fomos enganados, ludibriados, pelas cabeças pensantes desses partidos, desses grupos que de idealismo não tem nada. Como o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que é sociólogo, é um sujeito extremamente inteligente. Ele sabe muito bem como trabalhar para ludibriar, para enganar, para manipular o povo, com a ajuda da elite, das grandes lideranças da mídia, como por exemplo a Rede Globo. Ela não pode e não deve influenciar na sua atitude, no seu voto. Então veja, eu vou dar exemplos aqui.
Eu vou começar, né, daqui para trás. Eleição passada, Dilma, Aécio. Eram as alternativas que se apresentaram no segundo turno. Já que no primeiro turno nós tínhamos Eduardo Campos, que infelizmente, por uma tragédia, né, acabou perdendo a vida. Que Deus o tenha. Porém, se Eduardo Campos não tivesse falecido, provavelmente teria passado para o segundo turno. Só que logo em seguida nós presenciamos o quê? Vivenciamos o quê? Que ele foi delatado na Lava Jato, que até hoje não conseguiram responder de quem era aquela aeronave. Até hoje muita coisa está sem resposta com relação a Eduardo Campos. Inclusive no seu estado, hoje, a batata estaria assando para ele. Né? Ele não vai responder nada, que Deus o tenha, que ele está fora do nosso plano. Agora, Collor, Lula, né? Aliás, para concluir, Dilma, Aécio. A Dilma foi eleita. Nós vimos o que aconteceu com o apoio do PMDB, já que na minha concepção, na parte de corrupção, o PMDB lidera todas as pesquisas do mundo. Todas as pesquisas. O PMDB, para mim, era a cabeça. O resto era corpo. PT, o resto era corpo. Não que o PT não participasse assiduamente. Sim, participava sim. Cheio de ladrões. Só que as grandes cabeças pensantes estavam aonde? No PMDB, onde a concentração de elite é muito maior. Onde o conhecimento era muito maior. E vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Né? Então você vê um Henrique Meirelles, que era o presidente da JIF. Opa! Presidente da JIF, envolvido com a JBS. Ele fez a coisa criar, a coisa se criou. Ele trabalhou 12 anos no sistema financeiro internacional. Ele foi presidente do Banco de Boston no Brasil e depois presidente do Banco de Boston Mundial. E depois ele veio para cá para ganhar uma fortuna e trabalhar para o grupo JBS. Então não se engane. Manteiga, outro cabeça, grande cabeça. Então todos eles fazem parte desta elite que no passado eram os caras pintadas. Eram os pertencentes à UNE de José Serra, que era o presidente da UNE. Então não se engane, a história está aí para ser contada e para ser lida e presenciada. A história nos conta, basta acompanharmos. Aí você vê, a Dilma foi eleita e deu no que deu. Se o Aécio tivesse sido eleito, ia dar no que está dando. Olha, o Aécio era para estar preso já. Até ameaça de morte ele fez. E ele consegue ameaçar o primo de morte, consegue deixar a irmã presa. E acha que está quietinho, tentando se livrar, trabalhando nos bastidores, quando ele já deveria estar preso preventivamente. Então o nosso judiciário é omisso, faz vistas grossas. Raras são as exceções. Então vejam, outro exemplo que eu quero citar aqui. Collor, Lula. Collor ganhou a eleição, bonitão, o esportista, o cara que ia mudar tudo, a esperança do Brasil, a esperança do país, como era Lula. O que deu? Impeachment, por bem menos do que a Dilma praticou aí, mas bem menos. Impeachment, né? Esses caras, a corrupção. Nós estamos falando em bilhões e bilhões e bilhões, chegando a trilhões. Lá nós tínhamos, segundo a história, 6 milhões de dólares de caixa 2. E algumas coisas que incrementaram. Ali só pegaram o motorista, o mordomo, e acho que agora estão querendo isso também. Pegar só o pessoal lá do terceiro escalão e deixar os medalhão com o dinheiro no bolso quando saírem da cadeia. Porque eu duvido muito que eles ficarão na cadeia. Agora, Collor e Lula. Collor ganha eleição, esperança do Brasil. Collor é impeachmentado. Collor sai pela porta de trás do governo federal. Aí Lula ganha as eleições. O que aconteceu com Lula? Continuou o mundo corrupto que já existia há algum tempo.
continuou tudo como era antes do quartel da Abrantes. Lula não mudou nada, muito pelo contrário, aumentou 100 vezes aquilo que já acontecia. Então Lula era a esperança dos trabalhadores, Lula era a esperança do Brasil. Eu, na primeira eleição, votei em Ciro Gomes, na segunda votei em Lula, porque passei a acreditar em Lula e a decepção foi muito grande. Como votei em Mário Covas em 94 e me decepcionei demais, porque em reuniões que eu estava de corpo presente, ele fez promessas, nunca cumpriu. Hipócritas! São todos hipócritas. E agora, diante dessa crise, diante dessa situação toda, nós vamos entrar numa nova era. O ano que vem nós temos eleições. Nós temos eleições. Teremos que eleger o novo presidente, governador. Então tomem cuidado. Por exemplo, olha o que aparece. Primeiro aparece Bolsonaro, militar da reserva. Né? Fala o que pensa, muito rígido com relação à corrupção, tal, e quer pôr todo mundo na cadeia. É uma esperança, é uma alternativa. Todos tiveram a sua oportunidade. Os caras pintados tiveram oportunidade, os defensores da democracia tiveram a sua oportunidade. O Brasil não vai deixar de ser um país democrático mais, né? É constitucional, que se obedeça à Constituição. As próprias Forças Armadas deixaram claro isso através dos seus generais, né? Agora, é uma opção que aparece. O Bolsonaro, em algumas coisas eu acho que ele exagera um pouquinho, né? Fala o que pensa, é um cara que não usa de hipocrisia, né? E é um cara rígido, é um cara que quer ver a coisa entrar nos eixos, quer botar os vagabundos na cadeia. Então já tem o meu apoio. Já tem o meu apoio, é a alternativa nova que aparece. E vai ter o meu apoio, né? Espero que ele, no governo brasileiro, né, bote os pés no chão e algumas coisas, alguns exagerozinhos, alguns pontos em que eu acho que ele passa um pouco, né? Então ele deu uma retraída e deu uma reduzida para que se cumpra a Constituição Federal no seu rigor, dentro dos seus preceitos. Mas o Bolsonaro é a opção mais clara. Por que o Lula? O Lula foi o salvador da pátria e fez o que por nós? Traiu o Brasil, traiu o povo brasileiro. Deixou que as coisas degringolassem, deixou que chegasse ao ponto em que chegamos agora, né? Alckmin tá cheio de denúncias, ó. Graças a uma sucessão de erros políticos e denúncias de corrupção, o projeto Alckmin 2018 começa a desmoronar. Na seara dos escândalos, o governador paulista teve vários assessores atingidos pelo esquema de desvio de recursos de merenda escolar, o chamado merendão, capitaneado pelo empresário Cássio Sebab. Além disso, o homem forte do Palácio dos Bandeirantes, Edson Aparecido, será investigado, que era o braço direito de Mário Covas, será investigado por ter comprado de um fornecedor do Estado um imóvel de alto luxo por 30% do valor. No campo político, a maior lambança foi a escola de João Dória, hoje acusada de compra de votos para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Alckmin usou a máquina do Estado para dinamitar seus rivais, como José Serra, por exemplo. Ele dinamitou José Serra. Eles brigam entre eles pelo poder, né? Eles têm essa briga para não desmamar nem a pau e conquistar o poder, mesmo entre parceiros, entre o próprio partido, né? Então aqui, ó, Alckmin usou da máquina do Estado para dinamitar seus rivais, mas pode ser implodido antes. Tucanos históricos já questionam seu autoritarismo e não será surpresa se ele vier a ser expurgado do PSDB. Ele tem que ser expurgado do governo do Estado de São Paulo, porque não se trata só de merendão, se trata de metrolão. Ele não consegue explicar 1 bilhão em superfaturamento no metrolão, ele não consegue explicar o Banestado, ele não consegue explicar o Rodanel, ele não consegue explicar nenhuma das falcatruas que nós estamos vendo aí, que estão sendo investigadas, né? Nenhum dos atos de corrupção ele não consegue explicar. É sempre aquela risadinha irônica,
e sai pela tangente. O sujeito que teve como professor Mário Covas, cuja família, né, vocês sabem, né? Tantas coisas aí, privatizações que ocorreram, e nós sabemos quem são as pessoas que estão por trás disso tudo nos últimos anos. Então vejam, Dória é um produto de marketing, é um afiliado do Alckmin, e que ele está preparando para quê? Para lançá-lo governador do estado e ele sair presidente. Então eles querem agarrar o poder, custe o que custar, de qualquer jeito. E vão tentar ludibriar o povo brasileiro, enganar o povo brasileiro, jogar para debaixo do tapete todas as barbaridades que eles cometeram. E quantas milhares e milhares de pessoas que não perderam a vida por falta de atendimento médico, por falta de remédio, segurança pública, educação. Vê o caos em que nós nos encontramos. Vê o estado das escolas públicas. O serviço social com pessoas morrendo de frio em 2017. Morrendo de fome e de frio, jogado nas ruas. Sem contar a bandalheira que fizeram na Cracolândia. A bandalheira. Então são absurdos e mais absurdos que são cometidos, que vão ficar na história e que o povo brasileiro, o povo do estado de São Paulo não pode esquecer jamais. Então, tá aqui, gente, eu fiz aqui uma explanação geral da nossa história. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Estou aqui, sou todo ouvidos e quero aprender com vocês. Veja bem, você pode fazer a diferença. Eu tenho certeza disso. Você que está aí agora me ouvindo, ou que está assistindo esse vídeo, essa minha postagem, acredite. Você mesmo não querendo às vezes se envolver com o mundo político, mesmo você estando quietinho, né? Você pode fazer a diferença em favor do povo brasileiro, em favor da justiça brasileira. O povo brasileiro tem sede de justiça. E o Brasil está pedindo socorro. E pedindo socorro para os seus filhos. Eu sou um filho dessa pátria. E você? É um filho da onde? Então, contamos com seu apoio. Um abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês e as vossas famílias. Beijo no coração de vocês.